Então, classificar é separar. Aí eu tenho um monte de livros, né? Livros de história, biologia, química, geografia, vários livros. E aí, em um instante, eu coloco livros somente sobre linguagens. Veja, linguagens. O que é que pode estar junto de linguagens? Pode estar livros de português, livros de inglês, de espanhol, concordam? Livros de francês, tudo sobre linguagens, certo? Aí, em outro instante, eu coloco livros sobre ciências da natureza. Quais são? Física, química, biologia, astronomia, todas ciências da natureza. Aí no outro livro eu coloco apenas livros de ciências humanas. Aí quem é que vai entrar aí? História, sociologia, filosofia. Então vejam, eu estou classificando. Então quando eu vou fazer uma classificação, eu começo, por exemplo, classificando e depois eu vou, como é que eu posso dizer, afunilando essa classificação, tá? Aí, por exemplo, na estante lá que eu coloquei só os livros de linguagem, eu posso separar ainda mais, concordam? Então, por exemplo, eu posso pegar na prateleira de cima da estante, eu vou colocar apenas livros de português. Aí na prateleira de baixo, eu coloco apenas livros de inglês. Aí na outra de baixo, eu vou colocando livros de espanhol, tá certo? Aí vejam só. Aí entre esses livros lá, os de cima, que é só português, eu posso classificar ainda? Posso. Entendeu? Então eu posso colocar de um lado livros do sexto ano, do outro lado livros do sétimo ano, do outro lado livros do oitavo ano. Entenderam? Então vejam, eu estou separando e vou afunilando essa separação. Quanto mais eu vou observando as características daquele item, mais eu consigo separar. Então, por exemplo, outro exemplo, eu tenho um monte de bolinhas. Bolinhas coloridas, de diversas cores e de diversos tamanhos. Eu tenho 3 tipos de tamanho, médio, grande e pequeno, tá? Aí, primeiramente, para me classificar, o que é que eu posso fazer? Eu vou separar os 3 tamanhos. Então, bolinhas pequenas de um lado, bolinhas médias de outro e bolinhas grandes de outro. Beleza? E agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso separar apenas, deixa eu ver, por cores, né? Cores claras e cores escuras. Cores claras de um lado, cores escuras de outro. Tá certo? Aí depois eu posso separar ainda mais. Aí eu posso separar agora cada cor em específico. Só que aí é que tá. São coloridas, são diversas cores. Eu posso ter, por exemplo, azul. Eu posso ter azul escuro e azul claro. Então, as bolinhas azuis escuras vão ficar na seção de bolas de cores escuras. As bolinhas de azul claro vão ficar na seção de bolas de cores claras. Então vejam que eu saí separando. Aí depois eu posso separar o quê? O material da bolinha, a bolinha que é de borracha, a bolinha que é de plástico. Tá entendendo? Então eu vou separando até não haver mais nada que possa fazer com que eu separe. E assim a gente classifica os seres vivos também, de acordo com várias. E a gente vai usar o quê, professor, para classificar os seres vivos? Várias coisas. Características, né? A gente pode usar, por exemplo, a genética dos seres vivos, as características, a forma, como eles se habituam no meio ambiente, o modo de alimentação. Tudo isso são fatores que podem me ajudar nas características desses seres. Tá certo, gente? Então, deixa eu mostrar aqui a você. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como é essa classificação. Vejam só. Vejam que coisa tão cheia de informação, né? E vejam que todos os nomezinhos das classificações, eles são nomes que são derivados do latim, certo? Que é a língua da ciência. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma grande classificação, que eu vou chamar de reino dos protozoários. Veja, reino dos protozoários. É isso aqui, protozoon. Depois do reino, a gente vai ter o filo, entendeu? O filo já é uma classificação mais abrangente. Aí depois do filo, a gente vai ter, deixa eu ver se eu lembro aqui a ordem, reino, filo, classe. A classe daquele protozoário. Aí depois da classe, origem. Depois da origem, família. Depois da origem da família, gênero. Depois do gênero, a espécie. Então vejam que eu vou classificando intimamente até chegar ao momento que eu não consigo classificar mais. Tá certo? Deixa eu ver aqui.
Aí, basicamente, quantas espécies existem? Então, isso aí é muito relativo, tá, gente? Porque a cada dia que se passa, a cada dia assim, não, a cada dia não, mas pelo menos a cada ano que se passa, várias espécies novas vão sendo descobertas, né? Outras espécies vão passando pelos processos de evolução e modificação, certo? Dando origem aos processos de especiação. O que é isso? O que é especiação? É quando surge uma nova espécie, tá certo? Quando se é identificada uma nova espécie, essas espécies elas podem ser catalogadas, tá? Então, basicamente, a gente vai ter, por exemplo, 950 mil espécies diferentes de insetos, tá? 40 mil espécies diferentes de protozoários, 290 mil espécies de plantas, 27 mil espécies de algas, 70 mil espécies de fungos e por aí vai, tá certo? Isso pode ser modificado, como eu falei a vocês, as espécies elas vão passando pelo processo de evolução, certo? E esse processo de evolução faz com que novas espécies possam ir sendo formadas. Então, esse número pode aumentar. Como também existe, pessoal, o processo de extinção, tá? Eu mandei vocês assistirem aquele documentário sobre evolução, justamente para que quando a gente chegasse nessa parte, a gente tivesse uma noção sobre o que é evolução e o que é o processo de extinção. Então, vejam, os seres vivos, eles vão se adaptando ao ambiente. E como a gente sabe, o ambiente ele está em constante mudanças, certo? Por exemplo, o meio ambiente hoje é diferente do meio ambiente de 30 anos atrás. Concordam? Hoje em dia é mais quente, chove menos. Então, são as variações climáticas que vão acontecendo de acordo com as condições ambientais do dia a dia, certo? E isso faz com que as espécies também se modifiquem, tá certo? E aí é onde a gente entra no processo de seleção natural. O que é a seleção natural? É quando a espécie, certo? Ela vai se adaptando ao ambiente e ela vai sobrevivendo àquele ambiente, certo? Então só vai ter espaço para espécies adaptadas, entendeu? Então, a espécie, por exemplo, que não se adapta a uma determinada condição, ela vai morrer, tá? Então, por exemplo, um claro exemplo é essa questão do coronavírus. Tem gente que adquire anticorpos e sobrevive, tem gente que morre. Então, quer dizer o quê? As pessoas que morreram não se adaptaram às condições do vírus. Entendem? Logo, a gente entra no processo de seleção natural. Vai sobreviver os mais fortes, os mais adaptados àquela condição. Então, todas as espécies elas têm isso, com qualquer condição que possa deixar ela em tipo de adaptação, certo? Aí vejam, deixa eu ver outra coisa aqui. O processo de extinção. Vejam só, a espécie, quando não se adapta a uma determinada condição ambiental, essa espécie ela vai entrar em extinção. Tá? Ela não está se habitando àquele ambiente, então, consequentemente, ela está sofrendo e ela para de reproduzir até o momento que todos os indivíduos morram, certo? E não sobre nenhum tipo de indivíduo, certo? Macho e fêmea, para poder reproduzir novamente. É quando a gente tem a extinção da espécie, literalmente, tá? Então, eu acho que não sei se foi nessa turma que eu falei que o urso polar. Então, o urso polar, existem pesquisas que falam que o urso polar, daqui a mais ou menos, quando a gente chegar em 2100, 2150, a gente já tem morrido, obviamente, né? Porque 150 anos, 100 anos, né? Mas mais ou menos nesse período, o urso polar, ele está em extinção, tá certo? Ele não vai suportar as condições ambientais e climáticas e ele pode entrar em extinção e não existe mais nesse período. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que novas espécies daqui a 100 anos elas não surjam, podem surgir, certo? Então vejam, as espécies elas vão se modificando ao longo de toda a modificação do planeta, ao longo de tudo. Isso vai sofrendo variações todo o tempo, certo? E assim, ó, do mesmo jeito que algumas espécies vão entrando em extinção, outras espécies elas vão, como é que eu posso dizer, vão se formando, vão se originando, tá certo? Vão evoluindo para espécies diferentes. Dúvidas? Não? Não.
Aí aqui ele pergunta assim, ó, como a biodiversidade, você sabe que biodiversidade é toda a diversidade de seres vivos que temos no nosso planeta, tudo, 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 certo? E ele diz assim, como a biodiversidade está organizada. Então, ó, vejam aqui, por exemplo, que o exemplo que eu falei das estantes, das prateleiras, então, ele está usando o mesmo exemplo aqui, ó. Ele pega, por exemplo, vários organizadores com várias gavetas, com várias pastas, certo? Para poder organizar. Então, vejam. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem as grandes classificações, ó. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui nesse espaço, a classificação dos mamíferos, certo? Aqui nesse espaço, a gente vai ter apenas as aves, aqui apenas os anfíbios, certo? Aí, cada gavetinha dessa, ela vai ter, ó, classificações mais específicas. Então, aqui, ó, família Felinidae. Aqui, família Canidae, certo? Aí, dentro da gaveta das famílias, a gente vai ter quem? O gênero Canis. O gênero Canis, que vem da família Canidae, são todos os caninos, certo? O gênero Canis, cachorros que são cachorros domésticos, tá certo? Assim, cachorro doméstico, não necessariamente cachorro doméstico, né? Mas são todos da família dos cachorros. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a espécie Canis latrans, que são os coiotes. Canis familiares, que são todos os cachorros. Canis lupus, que são os lobos, certo? Então todos fazem parte da mesma família, que é a família Canidae, fazem parte do mesmo gênero, que é o gênero Canis, só que a espécie é que muda, ó. Latrans, que é o coiote, familiares, que é o cão doméstico, e o lupus, que é o lobo, tá? Mas, professor, no cão doméstico, a gente vai ter, por exemplo, o husky siberiano, o poodle, vamos ter o dachshund, vamos ter o yorkshire. Então, o que é isso? Se todos são cães familiares, isso é o que a gente chama de subespécie, a raça, tá certo? A raça é uma subdivisão de espécie, tá? Dúvidas? Não. Ela vem depois de espécie. Ela ainda não é, por exemplo, uma nova classificação, não é. Ela é uma subespécie. É que algumas características muito particulares vão se diferenciar, certo? Mas isso não faz com que eles deixem de ser de uma espécie geral, que é a espécie familiares, certo? Então, a raça é uma subespécie. A mesma coisa, por exemplo, pode acontecer no ser humano. A gente vai ter, por exemplo, várias raças no ser humano. A gente vai ter a raça dos asiáticos, a gente vai ter a raça dos africanos, a gente vai ter a raça do povo nórdico. Então, enfim, cada povo desse, ele é uma raça, certo? Mas isso não quer dizer que é de espécie diferente. A mesma espécie. Todos são da mesma espécie de seres humanos, certo? Só que existem algumas características, certo? Que vão muito particulares que vão diferenciar um pouco. Mas, por exemplo, isso não diferencia a genética. A genética assim, é diferente para todo mundo. Mas, assim, as características fisiológicas não são diferenciadas, né? Todos têm a mesma característica fisiológica, todos vão apresentar as mesmas características morfológicas, que são dois braços, duas pernas, 5 dedos, certo? Então, isso é o que a gente vai levar em conta na hora da classificação de espécie, tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe que o ser humano, hoje em dia, ele é um tipo de ser que o ser humano e todos os primatas, eles são descendentes de um mesmo ancestral. Só que para chegar nesse ancestral, ele vem passando por vários processos de evolução, e aí o gênero vai mudando, a família vai mudando, até chegar na espécie, certo? Então a espécie do ser humano, o que é que diferencia o ser humano de outros primatas, por exemplo? Então, a capacidade de pensar, né, mais aguçada, a capacidade de ter uma consciência,
entendeu? Isso é o que difere, assim, de todas as espécies, né? No geral, todas as espécies, o ser humano ele é diferenciado por isso. É, vamos dizer assim, o ser mais evoluído do planeta é o ser humano hoje, devido à sua capacidade de raciocínio, certo? Dúvidas? Não. Pronto. Aí veja, o sistema de classificação dos seres vivos, né? Então a classificação dos seres vivos, pessoal, ela começou bem antes, lá na Grécia Antiga, através de Aristóteles. Que Aristóteles, ele fez o quê? Ele classificou os seres vivos de forma bem prática, tá? Então, inicialmente, ele classificou os seres vivos da seguinte forma: animais de sangue quente e animais de sangue frio. Veja que interessante. O que seriam os animais de sangue quente? Seriam todos aqueles animais que não são répteis, que não são anfíbios. Ele classificava dessa forma, tá? Por que ele dizia sangue quente, sangue frio? Porque geralmente os répteis e os anfíbios, eles são animais que a sua temperatura corporal, elas variam de acordo com o ambiente. Então, se eles estiverem num ambiente quente, a sua temperatura vai ser quente. Se eles estiverem num ambiente frio, sua temperatura vai ser fria. Certo? Então, independente do ambiente, a sua temperatura corporal ela vai de acordo com aquele ambiente que ele está. Diferente de nós, mamíferos. Nós, mamíferos, a nossa temperatura ela é constante, independente do ambiente que estamos. Se a gente está num ambiente frio, o corpo vai ser sempre a mesma temperatura, 37 graus. Se a gente está num ambiente quente, vai ser 37 graus. Tá certo? E aí ele dividia nesses dois grandes grupos, animais de sangue quente e animais de sangue frio. Tá? E aí ele pegou e foi dividindo mais a fundo. Então, animais voadores, né? Animais aéreos, animais terrestres, animais aquáticos. Então, assim ele foi dividindo. Até chegar, bem depois, né? Séculos e séculos passaram, até chegar a esse cara aqui que se chama Carl von Linné, certo? É um francês que muitas vezes vocês vão encontrar nos livros chamando de Linneu, mas o nome correto dele é Linné, certo? E Linné, foi ele quem elaborou a classificação dos seres vivos, a taxonomia sistemática, tá certo? Que é justamente aquela classificação que eu ensinei a vocês, que ele vai de reinos até a espécie. Então, reino, filo, classe, família, família, ordem, não. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São essas 7 classificações que existem, certo? Dentro da taxonomia para a gente organizar as espécies de toda a nossa biodiversidade. Tá certo? Dúvidas? Não. Não, né? Então, vamos para o intervalo. Vou mandar o link lá, novamente, de 10h30. Até já.